Salmo 53. Bom, você acha que esse salmo é importante? Quantos salmos na Bíblia se repetem? Você vai chegar em casa e você vai olhar o Salmo 14, e é praticamente idêntico, com mudança de uma outra expressão. Isso para nós não é por acaso, como nada é por acaso. O assunto é vital, precisa ser repetido. O assunto é essencial, eu preciso ler mais de uma vez. Eu preciso conhecer mais de uma vez, eu preciso relembrar mais de uma vez. Pois certamente situações vividas por Davi se repetem em nosso tempo, e às vezes isso acometem o povo de Deus. Salmo 53, como todo salmo, começa aqui: ao mestre de canto, salmo didático de Davi para a cítara. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Estes que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Feche os seus olhos. Senhor, estamos diante da palavra do Senhor, é a tua verdade. Por isso, bondoso Deus, fala ao nosso coração de maneira muito especial nessa noite, para que entendamos e venhamos a pratiquemos corretamente a tua verdade. Fala conosco em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Bom, quando eu estive aqui o mês passado, acabei introduzindo um assunto numa das minhas ilustrações sobre a figura de uma pessoa, um certo candidato que está bastante em evidência para ocupar um dos cargos na Câmara dos Deputados. A igreja não é lugar de discutir política desta forma. Existe a forma adequada para isso. Porém, este homem lidou com temas que dizem respeito a eu e você. Seu nome é Walter Neves, e eu não estou aqui cometendo nenhuma injustiça ao citá-lo, uma vez que ele deu uma entrevista pública à revista Veja. Uma vez que ele mesmo se posicionou abertamente, e essa revista então veiculou a sua reportagem, uma reportagem com este arqueólogo, cientista e professor aposentado da Universidade de São Paulo, que se propõe a ocupar um cargo público e político com a proposta de criar a bancada do conhecimento. É preciso, na visão dele, criar a bancada do conhecimento para fazer afronta a outras bancadas. Aí você já sabe qual delas é a mais importante. Certamente ele não está satisfeito com a bancada evangélica, com a quantidade de evangélicos, e ele tem uma preocupação muito específica. Da outra vez que estive aqui, mencionei que na plataforma de governo dele, ele vai propor a liberação das drogas e outras coisas que são estarrecedoras. Porém, não falei para vocês o que de fato ele se propõe a fazer no âmbito da bancada do conhecimento. Ele está muito preocupado porque nas escolas está crescendo o criacionismo, estão ensinando o criacionismo na escola, estão incluindo na equação do universo Deus, estão falando de Deus em ambientes educacionais, e nós temos na visão dele que acabar com isso, porque isso de fato não condiz, não só com a ciência, mas com a realidade. Deus é apenas alguma coisa que você usa no seu particular. Deus é apenas alguma coisa que as pessoas escolheram servir, mas repare, Ele não existe. Pessoas assim não só vão ocupar lugares na Câmara, pessoas assim não só vão ocupar lugares públicos,
pessoas assim vão entrar, inclusive, no povo de Deus. Se você observar esse salmo escrito por Davi, você percebe que é um salmo didático, um salmo que deveria ser instrumento para instruir outras pessoas, um salmo que deveria ser cantado, e um salmo dirigido para quem? Para as nações ao redor de Israel? Para Moabe? Para Amon? Para quem era este salmo? Este salmo era para os ímpios que cresciam ao redor de Israel como erva daninha? Não, meus irmãos, esse salmo é para o povo de Deus. Este salmo foi escrito para Israel. Israel está vivendo um tempo extremamente difícil porque eles se apartaram de Deus. Aliás, Davi escreveu salmos em todas as épocas da sua vida, em todos os momentos da sua vida. Quando ele era um pastor de ovelhas, lá no campo, quando ele enfrentou o urso, quando ele enfrentou o leão, ele escreveu o salmo. Quando ele se tornou rei, ele escreveu os salmos. E quando ele já idoso, cheio de sabedoria e de experiências da vida, ele também escreveu salmos. É possível que este salmo tenha sido escrito nessa segunda fase, na fase em que Davi era um rei, e como o rei olhou para a sua nação, e olhando para a sua nação, percebeu que este povo chamado de Israel estava vivendo algo muito específico, que no Novo Testamento também aparece, com o nome de apostasia. Já ouviu esse termo? Pedro está preocupado com isso. Lembra da história que Pedro contou? Do cão que se volta para o seu próprio vômito, da porca que uma vez lavada e tão bem cuidada, volta para a lama. E ele diz então que esses são aqueles que, conhecendo as coisas de Deus, viraram as costas. E é assim que o povo de Deus aqui está se comportando. Esta nação que deveria ser instrumento de Deus para levar a palavra, é a nação que se esqueceu de Deus. E aqui então Davi passa a contar para nós quais são as consequências de você rejeitar a Deus. Mas ele termina de maneira muito especial dizendo qual que é o antídoto para você voltar atrás e recuperar o caminho de vida. E ele então passa a dizer para nós que o insensato diz no seu coração: não há Deus. Quem é o insensato? Será que são pessoas simplesmente destituídas de razão? Será que são pessoas que andam pelas ruas de Israel e não falam coisa com coisa, não podem articular ideias, não são capazes de desenvolver conhecimento? De forma nenhuma. As Escrituras falam de insensatez espiritual. Não é por acaso que as Escrituras insistem que o homem muitas vezes se torna louco espiritualmente. Esse insensato, de maneira nenhuma, ele é alguém destituído de habilidade racional. Muito pelo contrário, ele sabe exatamente o que ele quer fazer e como ele quer fazer. No seu coração ele articula contra Deus. E aqui nós temos o verdadeiro perigo, porque aqueles que acabam falando demais, muitas vezes mostram o que verdadeiramente são e as suas máscaras caem. Mas esse que aqui se apresenta, ele guarda no coração, ele articula as ideias, ele articula dentro de si mesmo. O perigo dele está que ele de fato usa uma máscara. E diz então Davi que ele se tornou corrompido, este ser humano, este homem, de tal modo que ele não pratica o bem. Deus vê tudo. O fato de alguém falar que Deus não existe, não significa que ele não existe. As pessoas podem insistir e tentar de muitas maneiras falar Deus não existe, ou pedir provas para Deus. A verdade é que Deus olha para os seus filhos. Da onde? Do céu. Repare, o fato do homem não crer em Deus, ele nunca deixou de ser soberano. Ele continua nos céus, no seu trono eterno, na sua majestade, no seu poder. Ele continua sendo Deus. Ele não precisa da nossa crença. Ele não precisa ser alimentado por pessoas. Ele é Deus. E dos céus ele olha e ele vê que todos se extraviaram. Corrompem-se, não fazem o bem. Quando o homem rejeita o Senhor em seu coração, que é o centro da sua existência, quando dentro do seu coração ele se corrompe, quando o seu coração se aparta de Deus, ele passa então a praticar toda sorte
de injustiça. Ele passa a praticar toda sorte de maldade. Ele passa a ser alguém que olha ao seu redor e diz: se não há Deus, então eu posso fazer todas as coisas. Aliás, acho que você até conhece essa frase. É de um escritor russo, do Império Russo, chamado Dostoiévski. E ele disse: se Deus não existisse, tudo seria permitido. E é o que as pessoas querem. Os ímpios querem que Deus não exista, porque eles querem ficar com a sua consciência tranquilizada. Eles querem que o seu coração tenha bons argumentos para falar: eu fiz isso porque não tinha outro jeito, me obrigaram a fazer isso, eu fui levado para essa situação, o meu instinto me conduziu, quando eu percebi, já fiz. Deus vê tudo e sabe quem é o homem. Ele sabe que este homem que quer liberar o pecado, ele não vai encontrar sucesso. Bom, acho que todos vocês ficaram sabendo da greve dos caminhoneiros. Até hoje nós temos efeitos. Quando aconteceu a greve, a rainha dos caminhoneiros foi chamada. Sabem quem é? Sula Miranda. Foi chamada para estar ali no movimento. E um repórter da revista Veja estava lá. Ele foi entrevistar Sula Miranda. E adivinha o que ele perguntou para ela? Por que a senhora está aqui? Ou qual a razão, qual o interesse no movimento? Não, ele pergunta para ela o seguinte: é verdade que já faz 10 anos que a senhora não tem relação sexual com nenhum homem por causa da Bíblia? As pessoas ficam incomodadas com os filhos de Deus. Elas querem que todas pequem. Elas querem que todas façam mal. Elas ficam incomodadas com pessoas porque elas são alienadas. Elas creem em Deus e agora ela disse: sim, é verdade. Eu estou esperando pela pessoa certa. Cometi um erro. Meu casamento naufragou. Mas eu estou esperando por alguém. O ímpio não aceita isso. Ele não concorda. Ele quer que Deus não exista. Ele quer que a maldade se espalhe. Ele quer que as pessoas façam o mal. E quando alguém faz o bem, é estranho. É esse que ele não gosta. E Davi percebe isso. E Davi, então, como rei, ele coloca essa situação porque ele sabe qual que é o resultado disso. Não andar com Deus termina em morte. E assim, então, ele começa o versículo 4. Falando da segunda consequência de rejeitar a Deus. Se a primeira é dar liberdade total ao pecado, tornar o seu coração insensível para que você possa fazer o que você quiser. Se você não tem Deus e crê que Deus não existe, você então está liberto para fazer o que bem entende. A segunda consequência de rejeitar a Deus é a destruição repentina. Acaso, pergunta Davi, não entendem os obreiros da iniquidade? Isso aqui é extraordinário. Porque obreiros da iniquidade é um termo que se refere a uma palavra que eu e você conhecemos e sabemos qual é o seu sentido na Escritura. Os filhos de Deus são obreiros. Aqueles que servem a Deus são obreiros. Os missionários são obreiros. Eles fazem uma obra, eles são pregadores do Evangelho. Sabe o que esses homens e essas mulheres estavam sendo? Eles eram missionários do mal. Eles não só se contentavam em fazer o mal, mas eles instigavam as outras pessoas para fazer o mal. Eram obreiros da iniquidade, como missionários que levam a maldade por todos os lugares, que ficam instigando o mal, que ficam provocando o tempo todo. Tem uma amiga que trabalha... Ela se formou na USP, o nome dela é Maria, e ela trabalha agora num setor, numa área relacionada à sua formação. São relações internacionais, relações públicas, relações sociais. Ela trabalha numa organização social. E o tempo todo as pessoas ficam falando para ela: olha, aqui a gente não pode fazer tudo que a gente queria socialmente, porque tem uma crente. Aqui a gente queria fazer outras coisas, mas tem essa crente aqui que fica nos incomodando. As pessoas, elas querem, na verdade, que os crentes mudem o seu coração e se tornem como eles. Por isso são obreiros da iniquidade. Esses que devoram o meu povo como quem come pão. Já tomou café da manhã?
O café da manhã é maravilhoso. Hoje tomei um belo café da manhã. Obrigado, viu, pastor? Tomei um belo café da manhã. Você acorda com fome. Presta atenção. Esses homens têm fome de devorar os outros. O pão deles é a maldade. É como se eles fossem dormir todos os dias e falassem assim: bom, hoje eu não vou dormir feliz porque eu não devorei ninguém. Eu tenho que devorar alguém, eu tenho que semear maldade. O meu pão é a maldade. Pensa nas escrituras a importância disso. Quantas vezes as escrituras se referem como pão, sendo o alimento essencial do povo de Deus. Eles então têm como essência do seu alimento fazer a maldade. Talvez você diga: não existam pessoas assim. De fato existem. A semana passada nós vimos notícias lá do desastre que aconteceu na Grécia, incêndio, destruição. Há um mês atrás, o mês passado, ouvimos sobre a Guatemala e o terremoto. Matou tantas pessoas. Sempre que essas situações de desgraça, essas situações de desastres naturais acontecem, as pessoas passam a lembrar de outros desastres. E alguém lembrou do que aconteceu no dia 24 de agosto do ano 79. 24 de agosto de 79, é muito longe para você? Bom, havia uma cidade em Roma, ou na verdade na Itália, cidade que era conhecida pela sua promiscuidade. Nem em Roma havia tanta promiscuidade como é nessa cidade. As ruas tinham lajotas com pessoas tendo relações sexuais, imagens de pessoas tendo relações sexuais. Nessa cidade tinha uma estátua do deus Pan tendo relações com uma cabra. A cidade era conhecida pela sua maldade, a cidade era conhecida pela sua liberdade sexual, a cidade era conhecida como a cidade dos prazeres. Bom, no dia 24 de agosto de 79, repentinamente, por questão do acaso, quem sabe do destino? Para nós, porque Deus é Senhor, o Vesúvio resolveu disparar toda a sua fúria. E a cidade foi arrasada. E as pessoas ficaram lá, petrificadas. Não conseguiram fugir. Hoje você pode pesquisar a cidade, porque a cidade foi praticamente preservada pela fumaça, pelas cinzas, pela fúria de um vulcão. Repentinamente. Talvez isso seja apenas uma questão do destino, mas e se não for? E se for a mão de Deus, que, como diz aqui neste salmo, repentinamente destroça os seus inimigos e com poder leva os seus, porque eles tomam-se de grande pavor, onde não há o que temer, ou seja, não estão esperando por isso, e de repente algo acontece. Eles são tomados de grande pavor, quando não há o que temer. É quando Paulo nos ensina, e o próprio Senhor Jesus, que no final dos tempos as pessoas vão andar por aí dizendo paz, paz. E Paulo nos adverte, escrevendo aos Tessalonicenses, é nessa hora que o Senhor virá. Quando os homens rejeitam a Deus, e Davi está extremamente preocupado com isso, por isso escreve um salmo didático, escreve um salmo para ser cantado, e os salmos são muito interessantes. E os salmos criam uma empatia imediata conosco. Você lê um salmo e você já se sente parte daquilo, porque os salmos fazem alguma coisa muito diferente que o restante da escritura. Você está acostumado a receber, a ser instruído pela revelação que vem do alto. Deus fala com o seu povo e então nos ensina como devemos viver. Os salmos fazem isso de modo inverso. É quando nós falamos com Deus sobre as coisas que nós estamos vivendo. É quando nós falamos com Deus sobre as nossas angústias, sobre as nossas dores, sobre os nossos sofrimentos. Por isso que os salmos, imediatamente, criam uma situação de empatia, porque parece que somos nós falando com Deus. Meus irmãos, quando o homem rejeita a Deus, ele está sujeito a viver uma libertinagem, a viver uma sociedade que procura cada vez mais espalhar a maldade. Isso vem contra ele mesmo, de tal modo que esses homens são devorados.
espalham a maldade e sofrem com isso. E Deus então manda repentina destruição. Por isso que Davi aqui destaca, olha, Deus virá e vai dispersar os ossos daqueles que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Mas será que existe uma solução para isso? A beleza desse salmo é quando Davi, no verso 6, faz a grande virada. Ele para de falar do povo de maneira pejorativa. Não é só pejorativa. Ele para de falar do povo e dos seus pecados. E de uma maneira tão otimista. Ele diz assim, Senhor, quem dera de Sião viesse o livramento de Israel. Davi, eu acho que você verdadeiramente enlouqueceu. Você acabou de falar desse povo, eles negam Deus no coração, eles rejeitam a tua palavra, eles comem, devoram os próximos, o que pode sair daí? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas é daí então, da compreensão, que Deus faz a sua obra a partir dos seus filhos, que Ele não tem a intenção de eliminar os seus filhos, mas de restaurar os seus filhos, que Ele sabe que os seus filhos são pecadores, mas Ele está disposto a usar pecadores. É que Davi diz, quem dera, Senhor, de Sião, da nossa nação viesse o livramento, quem dera nós fôssemos o ponto de partida, a pedra de toque, quem dera fôssemos, Senhor Deus, de nós, que viesse a pedra angular, e realmente ela veio desse povo, foi desse povo que veio a pedra angular chamada Jesus. Mas quem dera, Senhor, quando isso acontecer, e o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então nós vamos exultar e vamos nos alegrar. O que Davi faz é uma oração. Ele diz para Deus, Deus, esse aqui é o teu povo, tem defeitos, tem falhas, eles não são perfeitos, Senhor. Eles cometem coisas erradas, eles fazem atrocidades, mas Senhor, o Senhor pode transformar esse povo, o Senhor pode transformar minha casa, o Senhor pode transformar minha família, o Senhor pode transformar os meus amigos, e é por isso que eu oro. Os salmos são orações, irmãos, e às vezes nós subestimamos o poder da oração. Meu filho Samuel diz que eu conto muito a história do homem que eu vou contar agora a história, mas eu não posso me esquecer da história dele. George Miller é uma das figuras mais extraordinárias da história do povo de Deus. Viveu no século XIX, um pastor que tinha o coração na obra. Toda a sua vida foi dedicada a orfanatos, a construir, edificar e administrar orfanatos. Ele tem aquela história muito conhecida, que você já ouviu um monte de vezes, daquele carro do padeiro que quebra na frente do orfanato, no dia em que as crianças não tinham nada para comer. Ele pede que as crianças desçam e façam uma oração, e daí então, ele pede que Deus sustente, e Deus providencia o pão, de maneira extraordinária. Mas talvez você não conheça toda a história de Charles Miller, esse é do futebol, George Miller. George Miller era um homem de oração, ele não pedia dinheiro para manter os seus orfanatos, ele não permitia que ninguém pedisse dinheiro para outras pessoas, não permitia. Ele acreditava que Deus ia sustentar, sem que você pedisse ou constrangesse ninguém. Ele era um homem de oração, e ele registrou nos seus livros de oração, pasmem vocês, 50 mil orações que Deus respondeu. Eu vou repetir, 50 mil. Ele era muito metódico, ele registrava as orações, e como Deus ia respondendo. Nós sabemos até hoje quanto que ele arrecadou em dinheiro, quantos milhões ele arrecadou de libras para manter os seus orfanatos. Mas nós conhecemos as suas orações. Talvez você queira comprar o livro dele, vale a pena, porque talvez você se pergunte, será Deus que depois de orar tanto tempo, o Senhor pode fazer alguma coisa diferente na minha casa? Será que depois de orar tanto tempo, o Senhor pode mudar minha família? Pode mudar as coisas? Pode mudar a minha igreja, o meu trabalho? Não só pode, como deve ser feito desta maneira,
Porque o Senhor Deus é poderoso para atender as suas orações. Irmãos, o que Davi está pedindo é extraordinário. Ele está pedindo: Senhor, acaba com esse povo. Não, Senhor, muda esse povo, porque é o teu povo. Ele se desviou, mas ele pode voltar. É claro que nem sempre, como aconteceu com o Vesúvio, a rebeldia contumaz consegue alcançar a graça. Mas o bondoso Deus é poderoso para atender ao clamor dos seus filhos. Meus irmãos, qual a importância desse texto para uma igreja que faz aniversário? Irmãos, se não existisse você, esse mundo continuaria sendo o que é apresentado neste salmo até o verso 5. Se não existissem as suas orações, se Deus não estivesse usando você, se você não tivesse sido resgatado, se você não fosse um instrumento de Deus, uma peça utilizada por Deus, um obreiro de Deus, uma obreira de Deus, o Senhor certamente já teria destruído este lugar. Mas Ele mesmo disse, através de Jesus Cristo, que Deus vai preservar os seus eleitos, que os seus eleitos vão ser preservados, vão ser guardados, vão ser protegidos. Irmão, por que você participa dessa igreja? Porque você é um instrumento de Deus para oração, porque você é um instrumento de Deus para clamar, porque você é um instrumento de Deus para falar: Senhor, as coisas andam difíceis demais, os homens se tornaram malignos, negam a Deus, mas eu oro que eles se convertam. Você é um instrumento de Deus para orar por esse homem que eu citei, Walter Neves, para que ele se converta. Você é um instrumento de Deus para encontrar na obra de Deus a esperança para continuar. Esse salmo, ele é vital para a nossa vida, porque ele revela quem é verdadeiramente o ser humano sem Deus, quais devem ser as nossas estratégias, mas qual também deve ser a nossa esperança. Que Deus te abençoe, para que você tenha coragem de falar assim: Senhor, as coisas não andam muito bem, mas quem dera eu seja um instrumento para mudar a minha vida. Senhor, as coisas estão difíceis, mas quem dera seja da minha casa que os meus vizinhos se convertam. Senhor, as coisas andam bem complicadas, os homens estão devorando ao seu próximo, mas quem dera, Senhor, da minha família saia o próximo pastor. Quem dera, Senhor, da minha casa saia o próximo missionário. Quem dera, Senhor, seja eu um instrumento que o Senhor quer usar para mudar essa nação. Quem dera, irmãos. Essa igreja está servindo a Deus há 67 anos. Já enfrentou muitos ímpios. Já enfrentou homens duros como os homens enfrentados por Davi. Já viu certamente muitas pessoas sofrerem com a ira de Deus. E a mão de Deus é pesada. Como diz o autor de Hebreus, terrível coisa. Terrível coisa. Certamente já vimos o Senhor exercer a sua disciplina. Mas nós, como igreja, não podemos perder o foco. Quem dera, Senhor, desta igreja, Jundiaí seja transformado. Deus te abençoe muito. Que você desfrute do aniversário da sua igreja, mas que você saiba que celebrar mais um ano é celebrar compromisso. Que celebrar mais um ano é falar: Senhor, quem dera daqui para frente as coisas mudem. Deus te abençoe.